Pronto, agora Agora vai. vai. Agora temos que esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. É, Mas voltando no que a gente estava falando já, né? sim, É a questão de você só pode, você disse muito bem, Bianca, você só pode ajudar alguém se você se ajuda primeiro. Que você dá a oportunidade a você mesmo de se permitir ser ajudado. E quando eu conheço a realidade de ser ajudado, agora eu consigo ajudar. Às vezes nós queremos ajudar, mas eu nunca me permiti ser ajudado. Então, às vezes, eu posso me atrapalhar nesse serviço, nessa ajuda ao outro, porque quando eu sou ajudado, eu consigo perceber minhas limitações, meus acertos, minhas qualidades, coisas que eu preciso melhorar em mim. A partir disso, eu amplio a capacidade de compreensão de mim mesmo. Quando eu tenho essa capacidade, agora eu posso olhar o outro com olhos de quem também sabe que o outro tem coisas positivas, tem coisas a serem melhoradas, tem qualidades, tem limitações. Isso ajuda muito, porque senão nós podemos às vezes querer colocar o outro na minha compreensão de mundo, exatamente. né? E isso, gente, tá certo que vai dar errado, né? Até estranho Exato. essa frase, tá certo que vai dar errado, porque é você querer colocar alguém numa forma que não cabe à pessoa. Não é a realidade dela. Muitas coisas nós temos em comum, mas outras, forma de pensar, cultura, educação recebida, experiências da vida que eu tive, tudo isso influencia a tentar e buscar sempre a compreender o outro. Né? Tentar não, né? Como um amigo meu, tentar jamais, porque quem tenta é o diabo. Ele dizia assim. Então é buscar, é mudar, é vencer. Que o senhor já colocou, vamos tentar. Eu falei, ih, Maria, já não vai bem, né? Quando a pessoa, Você não, já não vamos sente tentar. firmeza, né? É tipo uma pessoa que pede para namorar com outra, vamos tentar. Eu falei, não, já deu errado, né? Não vai para frente esse negócio. Então, não é tentar, é buscar verdadeiramente ser melhor e ter foco naquilo. Então, gente, eu escrevi muitas vezes para a Bianca, dizendo, né, como estavam as coisas acontecendo aqui, que tipo de experiência eu estava tendo, que tipo de pessoas eu estava encontrando. Conheci pessoas que eram totalmente fora da minha cultura, né? Conheci muitos muçulmanos, uma religião que eu conheço o básico, mas não alguém que era muçulmano. Então, era uma realidade totalmente nova. E uma pessoa sem inteligência emocional poderia dizer assim: meu Deus, e agora? Como é essa pessoa? Meu Deus, não conheço nada. Eu quero ir embora, não quero ficar aqui, porque é muito diferente. E o que eles fazem que não faz o menor sentido. Mil julgamentos na Calma, cabeça, né? outra pessoa. Mil julgamentos. Às vezes, experiências ruins que eu já tive com uma pessoa parecida com aquela, vem, mas não é a mesma pessoa, é uma outra pessoa. Então, dê a oportunidade de conhecer o outro. E conhecer o outro é o passo para aí começar a servir. Né? Como eu disse numa live anterior, ser solidário não é uma atitude primária. Eita, tá me escutando, Bianca? Tô ouvindo? Travou, mas a gente tá ouvindo. Vai dando um feedback aí, gente. Se tá travando, porque eu continuo ouvindo o Rafa, Isso. agora eu não sei, pessoal. Eu estou travando aqui um pouquinho. Você tá. Ih, agora travou mesmo. Voltamos? Voltamos. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma forma de aprender também. Porque diante dos nossos objetivos, do que nós queremos fazer,
existem, como eu chamo, as incógnitas. As coisas que nós não planejamos no projeto para fazer as coisas. Por exemplo, nós não projetamos que a live travasse algumas vezes. O que nós vamos fazer? Vamos desesperar ou vamos buscar a solução? Essa é a diferença. Essa é a busca de uma pessoa que está concentrada no seu objetivo. O objetivo aqui não é travar. O objetivo aqui é conseguirmos passar o conteúdo. E nós vamos conseguir. Com Vamos certeza. manter, vamos em frente, que vai dar certo. Já deu certo, né, Bianca? Já deu, estamos aqui. Então, Bianca, diante de tudo isso, começo a dizer que a minha primeira semana foi a semana de conhecer as pessoas, né? De conhecer o ambiente onde eu estava, né? Falando pouco porque eu não E que tinha, ambiente era esse que você estava? tá, era um ambiente onde tinham 85 pessoas, todos homens, pessoas que não tinham onde morar nesse período de pandemia, e ali tinham italianos, tinham estrangeiros, entre os estrangeiros, refugiados, imigrantes, pessoas que sofreram torturas em seus países, pessoas que passaram situações muito complexas e difíceis, pessoas que perderam a família pela guerra e escaparam de lá tentando a vida aqui na Itália. Alguns que chegaram há pouco tempo, outros que têm mais anos aqui, alguns que não falam italiano ainda, outros bem fechados, no sentido... aqui ó, uma questão interessante. Às vezes, quando nós vemos uma pessoa fechada, pode vir na nossa mente um julgamento, que é uma pessoa antipática, que é uma pessoa que não é educada, uma pessoa que, eu não gostei dessa pessoa, né? Eu já olho assim, gostei, não sei porquê, mas não gostei dela. Isso são julgamentos antes de conhecer a pessoa. Mas sabendo um pouco que talvez aquela pessoa, na sua história de vida, passou por situações muito difíceis, de sofrimento, de guerra, de morte, o que você quer dessa pessoa, no natural dela, diante desses fatores? Uma pessoa feliz e aberta? Ou uma pessoa fechada e silenciosa? Com certeza. Então, isso já é um processo de você conhecer o outro. Respeitar esse processo que ele está passando de fechamento, porque é muito natural, diante de um ataque, diante de um sofrimento, diante de alguma coisa que acontece com você, você se fecha. Algo que é muito mais forte que você, onde você se sente impotente, o que você faz? Você se fecha. Uma pessoa sem inteligência emocional se fecha, se Sim. bloqueia, se trava. Então, o que eu vou exigir dessa pessoa? Nada, absolutamente nada. Fazer o processo de conhecer aos poucos, né? E respeitando esse processo de cada um, né? E ali, nesse ambiente de várias pessoas, os muçulmanos que estavam lá, eles estavam passando pelo Ramadã, que é um período para eles muito importante. Se a gente for, os católicos que estão aqui presentes vão entender isso de uma forma mais para o nosso, né? De viver a quaresma, período antes da Páscoa, que vivemos 40 dias de jejum, penitência, retiros, às vezes as pessoas fazem. Então, dessa mesma forma, é Entrega. parecido, não é a mesma coisa. Parecido aonde eles viviam esse período e no final viviam de festa. Como nós que vivemos a quaresma, no final vivemos o momento da Páscoa, é um momento de festa também. Não é por Jesus Cristo, que eles fazem por Deus, né? Jesus Cristo é um profeta, né? Então, sendo um profeta, para eles é um profeta e não Deus. Enfim, nossa live não é sobre isso. Mas só para entender um pouco já a diferença de cultura religiosa ali que eu estava encontrando, né? Exato. E isso é importante. E isso Faz é parte. importante respeitar. Eu não estava ali para converter ninguém e eles não estavam ali para converter ninguém. O respeito mútuo faz abrir espaço para onde haja diálogo, onde haja encontro, onde haja respeito, né? Eu posso crer em algumas coisas e não crer em coisas que eles creem. E a mesma forma eles comigo. Mas isso não impede que possamos ter um relacionamento tranquilo e saudável.
problema é quando existem esses preconceitos já do início, sabe? E você se bloqueia diante do outro. É um pouco estranho isso. Eu me bloqueio diante do outro que eu não conheço. Como é que eu posso me bloquear de alguém que eu não sei quem é? Porque existem preconceitos, conceitos que foram adquiridos antes de conhecer a pessoa. Preconceito. Não é o conceito real, né? Então, essa é a diferença. Então, eu estava nesse ambiente, foi extraordinário, foi algo muito bacana. E conhecendo aos poucos, porque o meu trabalho lá não era tanto um trabalho espiritual. Eu fui convidado ali para trabalho braçal mesmo, né? De servir as refeições, limpar a cozinha, limpar o Literalmente refeitório. servir, né? Servir, trabalho mesmo. E Uhum. na oportunidade que eu tinha, eu também conversava com alguns, conversava com outros, para não ajudar somente uma questão de um alimento, mas ajudar também uma questão interna, como essas pessoas estão com elas mesmas. Tudo bem que um mês é muito pouco para você trabalhar o interno das pessoas de forma tão profunda, mas você já tem um tempo, pelo menos, para trazer um pouco de conforto nesse diálogo com elas, né? E foi tão bacana, quando eu fui embora, no outro dia, um muçulmano me ligou, agradecendo porque eu tinha estado ali, agradecendo pela oportunidade e que já estava com saudade já da nossa presença, dos frades ali. E hoje, um deles viu a nossa live que ia fazer e falou que bacana, aproveita aí, né? Ele não sabia muito Ah, bem o que que era, mas ele me saudou. Então isso é importante, sabe? Ficou o reconhecimento das pessoas. E não o que eu acredito. O que eu acredito sou eu, é meu. ô O que você... Rafa, Ah, e eu acho interessante, contextualizando o que você está falando, que a gente trabalha, no coach, a gente, para quem não conhece, a gente trabalha a roda da vida, né, Rafa? E um dos pilares que a gente trabalha é o servir, porque a gente considera que você servir, olhar para o outro, é um pilar que te transforma, que te eleva, né? uhum. E muitas vezes você trabalhando esse pilar vai estar trabalhando outros lados da sua vida, inclusive o social, né? Faz com que você se aproxime de outras pessoas, olhe para o outro sem preconceito e com mais empatia. E é isso, né? O que você traz aí como experiência e traz... Rafa? Opa! Escutei você, daí, escutei até empatia. Empatia, e agora esse amigo que você está falando, que hoje vocês estão conversando, o muçulmano, já trabalha o seu lado social também, né? Sim, claro, Como exatamente. movimenta? Vai movimentando, é uma forma de movimentar a vida. Aham, exatamente. E foi tão bonito na nossa despedida, apesar de eu já estou falando da despedida, mas que esse senhor, ele deve ter em torno dos seus 60 anos, alguma coisa assim. Aham. Ele ficou tão emocionado que ele não resistiu, ele me deu um abraço e me deu um beijo, né? De que não podia fazer, mas não tô nem aí, né? Ele falou, né? Eu tenho que te abraçar. Me abraçou, me deu um beijo aqui, falou, eu não queria que você fosse embora. Mas enfim, as coisas acontecem, você tem seus compromissos lá em Assis também, né? Então, são essas coisas que permanecem depois de uma oportunidade de um encontro, né? E aconteceram coisas bacanas em relação, trabalhando aqui os muçulmanos ainda, que quando terminou o Ramadã, é um período de muita festa para eles. E eles não poderiam fazer uma grande festa porque era um ambiente que não proporcionava tanta oportunidade disso. E um deles veio falar comigo. Pô, Freire, vai terminar o Ramadã, a gente não vai ter nada, nem um negocinho. Eu não estou pedindo muita coisa, mas uma simbologia para a gente celebrar esse momento nosso. Né? Eu falei, não, você tem razão. Peraí que eu vou conversar com o responsável. Conversei com ele, ele falou, não, tá bom. Eu falei, não se preocupe com nada. Quem vai pagar tudo, o que a gente vai comprar, era pouca coisa, não era muita. Somos nós frades, você não tem que se preocupar com nada. Como você é o Nossa, responsável aqui, eu não posso tomar uma decisão sem a sua permissão. Então, eu te peço a permissão. Posso fazer? Pode. Então, tá bom. Então, a gente comprou refrigerante,
compramos doce, uma torta, as coisas que tinham à disposição naquele momento. Acessível ali, aham. Mas não foi uma festa para eles celebrarem. Nós compramos, para todos os que estavam ali, os 85, celebrarem junto com eles um momento importante da vida deles. Porque senão, se eu faço só o grupo deles de muçulmanos, eu estou excluindo as outras pessoas. E o objetivo não é esse. O objetivo é agregar cada vez mais. Né? Agregar valor, agregar respeito, agregar admiração pelas pessoas que eles são. Né? E no café da manhã já mudamos. Porque tinha tipo uma tortinha que a gente dava no café da manhã. De uma, todos receberam duas. Começamos no café da manhã com pequenos símbolos de que hoje era um dia diferente. Era um dia especial para os nossos irmãos muçulmanos. Nós precisamos celebrar com eles. Então, todos nós vamos celebrar. Entre os 85, 35 eram muçulmanos. Né? Então, já começamos no café da manhã com um pequeno sinal. E depois, à tarde, vamos esse refrigerante, todas essas coisas que a gente tinha legal. Bem bacana. E teve um dia, e olha que bacana, Bianca, natural, não pedi a eles, foi uma coisa muito natural. No outro dia nós tínhamos missa. 2 deles apareceram na missa. Ficaram lá na missa, dizendo, o que eu compreendi disso? Você nos respeitou na nossa religião, e eu vim aqui respeitar vocês. Muito legal isso, né? Nossa! Eu fiquei muito, muito feliz disso, né? Que tudo bem, eles não participaram da missa, porque não é parte da cultura deles, mas eles fizeram questão de estar ali com a gente. Né? E no outro dia, eles tinham orações em vários horários. No outro dia, eu fui rezar com eles. Eu falei, posso rezar com vocês? Ele falou, pode. Eu não entendi nada, porque eles falavam em árabe. A única coisa que eu entendia era Allah, que significa Deus. Né? Era a única coisa que eu entendia. Então, eu rezava. Quando eles diziam Allah, eu pensava em Jesus Cristo, que é a minha religião, né? Que é a minha confissão, eu sou cristão. E eles sendo muçulmanos. Então nós rezamos ao mesmo tempo, e eu sempre ali na oração buscava dentro de mim rezar por eles, para que eles possam encontrar um emprego, se estabilizarem na Itália, ou então retornarem aos seus países com oportunidades, né? Então, não é porque eu tenho uma religião diferente do outro que eu não posso estar junto com ele no momento, né? Eu não estava ali como um muçulmano, eu estava como um cristão no meio de muçulmanos, né? Ô, Rafa, e no meio de uma pandemia, né, que você podia estar assustado, com medo, olhando, tendo um outro foco de toda essa experiência, né? E isso que é bacana. O seu olhar foi outro para tudo Exato. isso. E tem que ter, porque senão se a gente foca nas dificuldades ou então nas fake news que tem muito aí, a gente pira, gente. A gente pira. Por exemplo, tinha gente que me falava, olha, hoje tantos contagiados, tantos morreram. Ó, tal lugar tem mais. Falei, ó, a partir de hoje não me conta mais, eu não quero saber disso. Os frades aqui me perguntam, como é que está a situação no Brasil? Quantos mortos? Eu falei, não sei. Quantas pessoas contagiadas? Eu falei, também não sei. Ah, você não se preocupa? Me preocupo, rezo por eles, rezo pelo Brasil. Mas eu não foco no problema, eu foco na solução. Foco em querer sair, foco em querer resolver, foco em querer o que eu posso fazer nesse momento para tornar a minha vida e a das pessoas que são próximas de mim melhor. Uma dessas atitudes foi fazer lives. O que eu posso fazer para contribuir? Não é resolver o problema todo, mas o que eu posso contribuir para o problema, talvez na vida de alguém. Às vezes uma live, às vezes uma palavra, às vezes um olhar, dá um feedback para a pessoa que ela nunca tinha pensado. Putz, é mesmo, olha que bacana isso. Então essa foi a iniciativa, foi essa. Mas eu achava pouco, eu queria mais. E surgiu essa oportunidade. E quando você mentaliza, quando você coloca aquilo como vai acontecer. Intenção, né? Só esperar. Espera que vai acontecer. Não se preocupe. Né? E veio esse convite por e-mail. Foi um convite que chegou a nós. E o meu superior falou assim, você quer ir? Eu falei, agora? Bora que eu vou.
É isso que eu estava esperando acontecer. Ô, Né? Rafa, e assim, quem quer transformar a vida pode começar servindo, não é? O outro. O que que você acha? Claro, sim, porque se você não conseguiu ainda trabalhar você de uma forma de inteligência emocional, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com o outro, você começa também a se conhecer. E aqui trago um exemplo que aconteceu comigo. Porque, gente, ali não eram só coisas maravilhosas que aconteciam. Tinham dificuldades, momentos tensos, porque nem todo mundo ali tinha essa compreensão de gratidão, e eu compreendo isso neles. Uma pessoa que viveu esses momentos tão difíceis, como eu posso exigir do nada para ela que ela seja grata a Deus, aos outros? É uma pessoa ferida, profundamente ferida. Então, tinha situações onde pessoas chegavam no refeitório e xingavam e discutiam. Brigavam assim, né? Discutiam alguma coisa. Ah, ganhei pouca comida, eu quero mais. Enfim, aquelas pequenas coisas do dia a dia. Se você não tiver um controle dentro de você, você pode começar a alimentar aquela negatividade e chegar ao ponto de dizer alguma coisa, errar em alguma coisa. E não é quem tem inteligência emocional que está imunizado dessa realidade. Não. Também está sujeito a momentos de não conseguir lidar com situações, como aconteceu comigo uma vez. Eu falei mais forte com um deles e depois eu pensei, putz, não precisava dessa forma fazer. Poderia ter Claro. feito de outra forma. Poderia ter explicado para ele de outra forma. E aí, quando terminou o almoço, eu procurei ele, falei, posso conversar com você? Ele falou, pode. Eu falei, ó, eu vim aqui te pedir desculpa. Não precisava daquilo. Eu poderia te explicar de outra forma, né? Ele, não, tá bom, mas eu também poderia ter falado de outra forma. Eu também errei. Ele reconheceu o erro dele também. Então, isso foi muito bacana. Nós dois nos reconhecemos ali e depois, pronto, solucionou o problema. Solucionou tudo. Por quê? A partir do momento que você dá a oportunidade ao outro de mostrar que você também é frágil, que você também necessita de perdão, não é porque eu sofri, porque eu sou padre, que não preciso de perdão, que não preciso me reconciliar, que não preciso perdoar. Sou uma pessoa como qualquer outra. Porque às vezes a gente cria o estereótipo, né, da pessoa que é a perfeita. E não é assim. É a busca de sempre ser Mas, melhor. mas quando a gente tem esse olhar primeiro para a gente, né? Com esse olhar mais humilde, né? Um olhar de olhar que nós temos sim muitos defeitos e que com isso a gente precisa ser acolhido também, a gente tem que parar de se julgar tanto, né? Porque a gente se judia demais com todos esses julgamentos. E aí quando você faz esse olhar para você, você consegue automaticamente ter esse olhar para o outro, Uhum, né? exatamente, Por isso que eu perfeito. acho bacana essa experiência que você já foi todo trabalhado, assim. E por mais que você já tenha esse trabalho, passado por tantos processos de coaching, de um curso, inclusive, de coaching, você passou por dificuldades e acabou perdendo um pouco a cabeça, mas aí a gente volta atrás, a gente olha, Isso. opa, reconhece primeiro, né? Com Uhum. humildade e sem julgamento. Isso mesmo. Porque com inteligência emocional, uma coisa que eu percebi, gente, é que quando nós temos um problema, ou quando nós estamos num momento de dificuldade, rapidamente o cérebro já funciona. Solução, resolver. O que eu tenho que fazer? Como é que é? Isso, não, isso não está muito bom. Qual é a outra coisa? O cérebro já tá, como é que diz? Programado. Está programado para isso, porque você alimentou tanto ele que tem que resolver, que tem que solucionar aquilo que está na sua capacidade, né, de resolver. Então ele já começa a pensar na solução. Bora, vamos lá, isso aqui, para baixo não, porque às vezes a gente começa a se colocar para baixo. Putz, eu falei aquilo, não devia, mas eu já sei, eu sou assim. Minha mãe, meu pai, meu tio, sei lá quem, sempre me diz que eu sou assim, eu sou isso mesmo, é isso mesmo, não serve para nada. E você começa a ir para o outro lado, lugar errado. Você tem que ir para o outro. Fiz errado, mas eu posso resolver, porque eu sei pedir perdão, eu sei me reconciliar, eu sei começar de novo, eu sei me reerguer. Então, sabe, é para o outro lado, tem que buscar a solução. Né? Isso mesmo.
E uma coisa, Bia, que eu queria trazer aqui, além desse exemplo com os muçulmanos, que foi extraordinário para mim, conheci muito, conversei com ele, teve um que eu conversei quase 2 horas com ele, perguntando coisa. Vai, me explica aí, o que é ser muçulmano? Vai, fala para mim aí, eu quero entender, quero conhecer você. Então, eles me falaram, para mim é isso, para mim é aquilo, para nós muçulmanos é assim. Eu falei, olha que interessante, que bacana. E a minha formação, Bianca, não sei se você sabe, eu fiz mestrado em ecumenismo e diálogo interreligioso, que é propriamente Nossa! isso. Então, para mim, para um ambiente acadêmico também, é perfeito, foi ótimo, né? Caiu como uma luva, né, para mim. Aham. E um outro exemplo que eu queria trazer, isso aqui, gente, ó, é muito importante. Como no início a gente falou de gratidão, né? Saber ser grato pelas oportunidades que aparecem na sua vida, ali tinha um senhor, o nome dele era Aldo, e ele tinha 78 anos, mais ou menos, né? E, Cara. e ali ele era uma pessoa extremamente feliz, pessoa grata a Deus, né? Sempre agradecia, quando vinha comer, ele agradecia. Oh, obrigado, porque até hoje vocês nos deram de comer. Muito obrigado, viu? Então ele agradecia sempre, em todas as refeições, em todos os momentos, e sempre 87, mãe? Eu não sei não. Eu falei 87 no outro, né? Pode ser, não lembro mais. Enfim, era um velhinho, tá? Era um velhinho. Não, e ele não via como obrigação, né? De vocês estarem ali, vocês são Não, obrigados, porque, né? não, ele agradecia todo dia, né? E ali ele um dia chegou para mim e falou assim, eu conversei um pouco mais com ele, né? A gente sentou perto de um banquinho ali, conversamos, e ele me disse assim, pois é, Frei, eu brinco muito, né? E, e brincar, para mim, qual é o significado? É porque a vida já tem as suas dificuldades, a vida já tem o seu peso. Se a gente não brinca, se a gente não é humorado, se a gente não faz essas coisas, fica muito difícil viver. Então, trazer um pouco de leveza para a vida. Ele, ele seguramente passou por dificuldades na vida dele. Ele está falando isso da história dele, né? Que a vida é Sim. difícil, então ele teve momentos difíceis, né? Momentos. Nós que temos inteligência emocional, a gente não gosta muito dessa palavra, difícil. A gente não usa muito. Estou usando aqui a palavra que ele usou. Porque difícil já coloca um impedimento que eu vou resolver esse problema. Ah, eu tenho que resolver essa coisa. Não, mas é tão difícil. Eu já coloco uma barreira, né? E a Então, forma que você vê a vida é a forma que a sua vida vai acontecer, né? De forma exato. difícil. Então, como, que palavra colocar no lugar de difícil, né? A gente coloca desafiador. É uma palavra que te coloca para frente, te coloca para resolver. Difícil te bloqueia, desafiador te coloca para frente. Então, comece a mudar só essa palavrinha para você ver as mudanças que acontecem na sua vida, seu modo de raciocinar, seu modo de ver o mundo. Tá? E um dia, esse senhor, Aldo, ele, diante de toda essa alegria, de toda essa felicidade, a gente tem que compreender uma coisa, que o nosso corpo, ele corresponde com aquilo que eu falo, com aquilo que eu pronuncio, da forma como eu vivo, da forma como eu vejo as coisas. Eu posso ver o copo meio vazio, mas posso ver o copo meio cheio, depende do meu olhar. E ele sempre olhava o positivo, ele sempre olhava aquilo que dá certo. Ele não focava, nunca focava o negativo. E olha que interessante, Bianca. Ali, claro, tinham pessoas que tinham que tomar remédios, né? Alguns remédios psiquiátricos, outros remédios de pressão, de saúde, enfim, vários remédios que tinham que tomar. E eu que preparava os remédios, né? Eu que preparava os remédios deles no café da manhã, almoço e jantar. E ele tomava um remedinho desse tamanhozinho assim, que era um remédio porque ele já tinha um pouco de demência senil, então ele tomava aquele remédio para não avançar tanto a doença. E tinha gente muito, mas muito mais jovem que ele.
que tomava um monte de remédio. E quando você olhava para a vida daquelas pessoas, eram muitas vezes pessoas ingratas, pessoas que focavam no negativo, pessoas que reclamavam, pessoas que não gostavam de nada. Olha como as suas palavras ela têm poder na tua vida. E isso não é só uma coincidência, gente, do que eu vi ali. É assim mesmo. Como você olha a vida, ela retorna para você. E tem uma frase, eu não lembro qual é o livro agora, não estou me lembrando, mas o importante é a frase. Se você não cuidar da sua saúde, ou se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Com Então, se certeza. você não está preparado para cuidar de você, não só de exercício, não só de alimentação, E saúde isso mental, né? é a saúde mental, como você vê o mundo, como você fala. Minha irmã está aqui e ela dizia, minha irmã Renata, e eu lembrei esses dias uma coisa que ela me dizia. Eu tenho uns 17 anos, alguma coisa assim. E eu dizia uma palavra, eu não vou repetir porque a palavra tem poder, mas uma palavra negativa, né? E ela sempre me repreendia, dizendo: não fala assim, porque o que você fala vem para você, né? Não fala assim, porque o que você fala vai acontecer na sua vida. Eu falei: que bobeira, até parece que o que eu falo vai acontecer na minha vida, não tem nada a ver. E olha, anos depois eu vim entender isso. Anos depois. Eu tinha Uhum. 17 anos, hoje eu estou com 40. Eu conheci com 40 anos isso. Hoje eu tenho 41, mas eu conheci com 40 anos essa coisa. E palavra tem poder mesmo. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pronuncia, porque aquilo pode, o que acontece no seu cérebro? Você vai alimentando o seu cérebro de que aquilo é a realidade, de que aquilo é o negativo, de que aquilo é o que vai acontecer. Então, seu cérebro começa o quê? A trabalhar para que aquilo aconteça. Ele vai começar a te colocar em situações, tudo no inconsciente, em situações que para aquilo que você fale, aconteça. Uma pessoa que diz: comigo tudo dá errado, eu nunca acerto nada. E nunca vai acertar, porque você está se alimentando dessas coisas. E esse senhor, não sei se ele tinha inteligência emocional no sentido de estudo sobre isso, mas a vida ensinou para ele isso e ele compreendeu. E ele virou a chave. Virou a chave para agradecer sempre, agradecer sempre. E isso é fantástico. Fantástico você ver aquele senhor que era jovem dentro dele. O corpo já não correspondia a um jovem, mas a fala e a mente eram de uma pessoa jovem. E quantos jovens de corpo têm a mente de velho? Velho no sentido não de uma pessoa idosa, mas a mente velha, a mente carcomida, sabe? A mente Uhum. já é, Rabugento, né? Nesse rabugento, sentido, né? isso, No pessoas sentido que negativo. quando você olha, são jovens, mas têm um discurso de pessoas totalmente fechadas, pessoas que não vida, ou porque não se permitem compreender. Então, gente, isso faz uma diferença imensa, imensa na vida. E o ato de servir, Bianca, nos coloca numa compreensão de que você não é o único, não é só você que precisa de ajuda, não é só você que tem problema, não é só você que precisa ser ajudado. Você abre sua mente e vê que tem um mundo ao redor de você. E quando você tem essa compreensão de servir, é tipo uma anteninha que está ligada em você que capta as situações onde existem dificuldades, onde existem desafios. E ali você já consegue. O que eu posso ajudar nessa pessoa? O que eu posso fazer? O coach é assim, né? Ele começa a coça a mão, coça a cabeça. Eu tenho que resolver. Como é que eu posso ajudar isso, aquilo? E ele tem que se E controlar. Por perguntar. quê? E ele tem que se controlar porque se você tentar resolver a vida da pessoa, não vai dar certo. Não. Pode dar certo durante um período, onde ela tem um bem-estar, isso e aquilo, mas ela não tem consciência da vida dela. E aquilo vai acabar.
É como, por exemplo, uma, uma coisa, um carro. Por exemplo, eu estava sonhando em comprar um carro. Era um carro específico, com essa cor, esse tipo, enfim. E eu comprei. Mas vai passando os tempos, vai passando os dias, vai passando os meses, vai passando os anos, aquilo já não é mais uma emoção para você. E aquilo se torna uma coisa qualquer como outra. É quando você não tem a compreensão de que aquilo que foi alcançado por você precisa ser sempre celebrado, precisa ser sempre agradecido. Então, aquilo é o que você alcançou. Mas se você não tem essa compreensão que você ralou, que você buscou, que você lutou para aquilo, se você não tem consciência do valor daquilo, rapidamente aquilo perde o valor para você. Pode ter o valor durante um tempo, mas depois acaba. Agora, quando a pessoa tem consciência e ela sabe disso, agora é sempre uma celebração daquele carro. Mesmo quando vende, é uma pessoa grata. Esse carro me trouxe tantas felicidades. Não que o carro é um problema que eu vejo em algumas propagandas de carro que criam como se a pessoa tivesse uma relação humana com o carro. Ela sente amor pelo carro, ela abraça o carro, ela tem reações que eram reações para se ter com seres humanos e não com carros. Você pode celebrar o seu carro, mas você celebra o quê? As suas capacidades. Aquele carro proporciona que você e sua família possam andar daqui e de lá. Não é o carro pelo carro, né? Mas é a capacidade de você o quê? Celebrar aquilo que o carro te proporciona, aquilo que te dá. Então você é grato por isso. Mas quando você não tem consciência, não adianta. Então, se a pessoa não tem consciência da vida dela, que ela precisa mudar, aquilo vai durar pouco. Então, quando a gente vê a necessidade, a gente vai. Como eu encontrei o mecanismo, né? Como ajudar a pessoa? É uma palavra, é uma reflexão. Por exemplo, teve um dia uma pessoa que eu falei para ela assim, não conhecia ela, né, aqui na Itália. Aí eu conheci, eu falei, como é que você tá? Tudo bem? É, tá. Eu falei, opa, oportunidade aí, ó. Vamos perguntar, fazer mais uma pergunta. Onde é que você mora? Eu falei, onde é que você mora? Ah, eu moro ali, mas eu não gosto de morar lá, não. Eu falei, agora você tem um problema, né? Agora, pior para você. Isso aí. Deixei ela com a afirmação que eu dei. Aí ela começou meio rir, meio engraçado, meio sem graça, assim. É, né? Mas aquilo começa a fazer, a pessoa começa a refletir. Por que eu tenho que morar num lugar que eu não gosto, que é ruim? O que eu tenho que fazer, talvez, para tornar aquele lugar melhor? Será que é o lugar que é o problema ou sou eu? Então, com pequenas frases, pequenas perguntas, você começa a colocar a pessoa numa, digamos assim, na linha correta de compreender as coisas. Se você não pode ajudar como coach, no sentido de fazer um processo com essa pessoa, você tem como dizer uma palavra, uma expressão, uma, uma, uma afirmação, né? De que a pessoa comece a ter pequenos cliques, pequenas compreensões. E isso eu usei demais lá. Né? Eu E uso sair do demais. automático, né? Sair do automático, sair do que, a vida é assim mesmo. Ixi, essa frase é Ô, terrível, né? Rafa, tem um filme que eu gosto muito de passar para os meus clientes, que é o Clique, Controle Remoto Universal, Que você que tem é o muito controle isso de que tudo. você, né? Ele quer passar as fases, ele não quer viver, ele quer chegar logo no sucesso, ele quer chegar na parte principal. E o que ele percebe? Que ele não está vivendo os processos, né? E como é importante a gente viver o presente, entender o que está acontecendo, né? E não pular etapas. E sair, e quando a gente entra no automático, é quando a gente não percebe, não estamos atentos ao que está acontecendo, né? Que é o principal. Qual é a sua meta principal? Qual o seu objetivo maior? É a realização daquilo ali, não é o objeto em si, né? Ô, Rafa, a Imaculada perguntou aqui. Rafa, você pode me sugerir como atuar no servir aos idosos? Então, como atuar? Primeiramente, acredito que é você começar a pesquisar um pouco sobre lugares que talvez poderia servir com os idosos. Se caso você já tenha
esse lugar, né? Como atuar, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o processo de conhecer a pessoa. Não é o que eu posso fazer para ela, né? Por exemplo, às vezes vem na nossa mente, o que eu posso fazer? Será que é isso? Será que é aquilo? Não é momento de decidir qual vai ser o seu serviço, qual vai Não, ser e a de sua cima ajuda. para baixo, né? Como se você fosse superior à pessoa, né? A Isso gente às vezes age muito assim mesmo. é você o quê? Saber qual é a necessidade da pessoa. Então, você precisa se relacionar com ela primeiro. Você Uhum. precisa ouvir essa pessoa. Porque às vezes a ajuda que você quer dar a ela é uma ajuda que você pensa que ela precisa e às vezes ela não precisa daquilo, ela precisa de outra coisa. Você está lá, eu vou levar mantimentos. Isso sempre é importante. Em qualquer asilo, em qualquer lugar que precisa de necessidade, precisa de todas essas coisas. Mas não é só isso. Dê um ouvido também. Dê uma atenção, dê um olhar. Não é só o ouvido, né? O que foi? Foi uma live, né? A live que eu fiz com a Cris Souza. Uhum. Ali, a gente falava que ouvir não é só com os ouvidos. Eu ouço com os olhos. Eu ouço com o coração. Né? Deu uma travadinha aí, mas vamos lá, vamos continuar. E Mas está dando para ouvir. Voltou. toda essa realidade, eu me coloco de corpo inteiro a entender o outro. E quando eu começo a entender o outro, eu começo a ver as suas necessidades. E aí você começa, Imaculada, a agir, a atuar naquilo que é necessário ao outro. Às vezes eu estou ali, todo ano eu levo um presente. Digamos assim, eu adotei um idoso num asilo, tá? E ali eu levo todo ano no aniversário dele presente. Mas eu vejo que ele não fica tão feliz quando eu levo o presente assim. Tá, ele agradece, ele é educado, mas eu faço tanto esforço, eu levo tantas coisas, não é um presentinho qualquer. Eu levo tanta coisa. Passo o dia ali com ele, dando os presentes, abrindo isso e aquilo. Porque às vezes, talvez o que ele precise não é presentes. O que ele precisa é o presente do seu ouvido, da sua atenção, do seu olhar voltado para ele. Às vezes aquilo ali vai ser o presente. E tem uma historinha muito bacana que fala sobre essa realidade de dar atenção ao outro, né? Que tinha um pai que sempre que o filho queria brincar com ele, né? O filho era pequeno, o pai nunca tinha tempo. Meu filho, desculpa, mas não tenho tempo. Hoje não dá, desculpa. No outro dia, pai, vamos brincar? Não tenho tempo. Sempre a resposta que ele dava para o filho é o tempo. Um dia o pai estava falando com a mãe sobre o emprego, né? O quanto ele ganhava, tudo isso. E o filho perguntou, pai, mas e se ganhar, quanto você ganha por hora? Eu ganho 15 reais por hora. Né? Ele foi lá no Uhum. cofrinho dele, pegou 15 reais e disse, pai, me vende uma hora sua. Eita, isso aí, pra você ver, né? Uma pessoa que está desatenta da necessidade, mas eu dou tudo para ele. Meu filho tem escola, ele faz natação, ele tem alimentação, ele tem muitas coisas que muita criança não tem, e ele não é grato por isso. Mas ele não é grato porque às vezes ele não tem você não tem a compreensão que o que ele precisa é da sua atenção, do seu amor. Isso vai fazer diferença para que agora ele dê valor às outras coisas. Ninguém dá valor a coisas sem antes dar valor a si mesmo, valor às suas relações, valor pessoal e valor aos outros. Somente depois as coisas vão ter noção. Porque quantas pessoas que têm coisas e não são felizes? Porque às vezes se concentrou em ter e não em ser. É muito diferente. Então, Imaculada, essa questão de ajudar o outro, se coloca no encontro com o outro, se permita conhecer o outro, que ali você vai ver. Criatividade vai vir na sua cabeça e você vai saber o que fazer, né? Tá bom? Primeiro passo, né, Rafa? Com Primeiro passo. E certeza. depois as coisas vão acontecendo, as necessidades vão aparecendo, a pessoa ela pode se abrir a você e dizer o que realmente ela precisa, entende?
E o Nossa. servir o outro, essa fala que você fez, eu achei muito bacana, porque quando a gente fala de servir o outro, a gente acha que vem uma ideia que nós somos melhores que aquele outro. E não. Às vezes nós somos até piores, né? E queremos algo melhor ali servindo o outro, né? Uhum. O servir o outro não só é a relação de servir, a experiência que você tem, né? Como você teve a experiência e de transcender, né, a sua relação aí com Deus, com o seu Deus, né? Além de sair do seu ego, né? A gente sai um pouco de nós, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos, para olhar para o sofrimento do outro. E isso faz com que a gente consiga ampliar a nossa visão de mundo, né? Porque muitas vezes a gente fica tão concentrado nas nossas dores que a gente não consegue olhar para o mundo e o que está acontecendo. E quando você sai nesse movimento de servir o outro, você consegue ver a sua realidade de forma diferente. Uhum. Te dá respostas, né, Bianca? De coisas que você nunca teve noção e às vezes é o outro. No ato de você servir o outro, ele diz uma coisa que era o que faltava para você compreender uma realidade sua ou tomar uma decisão na sua vida. Então você encontra a resposta da sua vida no outro, né? No outro. Aqui eu queria só deixar aqui marcado a Lídice, minha amiga Lídice, lá de Brasília. Deus te abençoe, meu amor. Também te amo muito. Uma pessoa muito profunda essa, viu, Bianca Lídice? Pessoa Ai, que muito legal. profunda, consegue ver a realidade, consegue ver coisas que às vezes não está assim tão à vista dos olhos. E ela sempre do jeitinho dela, chega com calma, vai lá, ajuda aqui, ajuda ali. É uma grande benfeitora dos frades lá de Brasília. Gratidão, Lídice, pela sua vida. Gratidão, Lídice, pela sua presença aqui. Que legal. E então é isso, sabe? Esse servir é uma oportunidade para você. Servir é uma oportunidade que você tem de crescer. Não é só um foco no outro, é em duas realidades. Quando o outro cresce, você cresce. Quando o outro amadurece, você amadurece nessas relações, né? Então, se permitir. Às vezes tem gente que tem medo, né? Medo de ajudar. Ah, mas o que os outros vão dizer, né? Ah, mas é uma pessoa difícil, uma pessoa Uhum. que não conhece muito da vida. E eu chegar ali, ela vai falar isso. Você está criando coisas que ainda nem aconteceu, né? Como uma palavrinha, que às vezes a gente passa batido por essa palavra sem entender a sua compreensão, né? Você está preocupado, preocupado, está ocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. Então, calma. Não E é coloca sair da zona a de carroça na conforto frente também. dos bois. Sair da zona de conforto, não é? Talvez a pessoa ela tem reações agressivas ou então de dificuldade em relação ao outro, por quê? Porque é uma pessoa ferida. É uma pessoa ferida. Chora não, meu amor, Lidice. Chora não, meu bem. Beijinho para você, meu amor. E essa realidade que o outro é agressivo, às vezes ele é agressivo diante da minha relação com ele. Porque eu vejo que com outras pessoas ele não é agressivo. O que é? Às vezes tem alguma coisa em mim que liga uma chavinha da agressividade, ou então de palavras mais fortes, ou então de dificuldade com aquela pessoa. Então, se perceba, se permita ali traçar novos caminhos, traçar novas oportunidades. Não deu certo dessa forma? Por que não deu certo? Não comece a buscar já uma outra forma de fazer. Pare, reflita. O que foi que eu falei? O que foi que essa pessoa disse? Como foi que agiu? É a primeira vez que acontece isso? Não, aconteceu várias vezes. E sempre que eu toco nesse assunto, essa pessoa se torna agressiva. E por que esse assunto torna essa pessoa agressiva? Conheça. E às vezes você conhece que na infância dela foi só o que ela escutou. E quando ela começou a crescer, ela disse para ela mesma: nunca mais alguém vai me dizer isso de novo. E sempre que alguém diz, resgata aquela memória e ele vem com agressividade. Então perceba, Aciona. não toque naquele assunto e tenta resolver de outra forma.
Se você é coach, tem inteligência emocional, você pode ajudar a pessoa a reverter essa polaridade dessa realidade. Então, seja... Isso agora me veio na cabeça o Giovanni. Giovanni fala, Giovanni é o diretor da Febracis Brasília, e ele dizia... Eita, esqueci o que ele dizia. O que eu estava falando? Peraí. Ah, sim, ele dizia assim, lembrei. Sabe o que eu fiz aqui agora? Mentalmente, vocês não perceberam porque eu não falei. Que eu esqueci. Rapidamente, eu disse para mim mesmo, mas eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar. E lembrei. Porque o que eu poderia ter focado. Não, eu sou assim mesmo, eu esqueço as coisas. E aí eu não ia lembrar. Mas o que ele dizia? Você tem que ser especialista em pessoas. Um coach tem que ser especialista em pessoas. Conhecer, de se permitir sempre de encontrar o outro. Amar o que faz. Amar encontrar o outro. Amar conhecer pessoas. Né? E tudo isso vai te dando cada vez mais conhecimento, cada vez mais compreensão de si, compreensão do outro, né? Tudo isso é fantástico, é fantástico. O que a Lídia está dizendo aí? Bianca, sinta segura, feliz. Você está falando com a pessoa mais doce que conheço. Oh, Jesus, obrigado, meu amor. Coisa Obrigado. linda, gente. E aqui Verdade, também né? tá a minha amiga Ana Cecília também aqui. Obrigado, meu bem. Obrigado por você estar aqui. Você também é uma querida. Essa E eu Stefânia acho aqui, bacana, Rafa, que muita deixa eu só gente falar que aqui, está aqui. Ah, pode falar. rapidinho. Essa Stefânia é uma italiana que mora em Roma. Ciao, Stefania. Grazie per Ah, que essere qui, bella. legal! Dio te benedica. E diga lá, Bianca. Não, que as pessoas que estão aqui na nossa live foram atraídas muito pelo tema, né? Então, são pessoas que gostam de servir. Isso que eu Com percebi. Todo certeza. mundo que comentou, nossa, que legal essa live, são pessoas que gostam muito de servir. E isso eu acho muito legal, né? Esse encontro aqui, eu tô vendo, e você falar da Litsi, né? Que também tem esse perfil de estar ali ajudando, ajuda aqui, ajuda ali. Então, é um encontro aqui que a gente está proporcionando, né, Rafa? De Exato. pessoas que gostam de servir, que veem a diferença de transformar a sua vida servindo o outro, ajudando o outro, olhando para o outro, olhando para o outro. Se sentem atraídas, Olhando né? a vida. Hã? Se sentem atraídas pelo Sim, servir, né? Por isso, né? E tudo isso, a vida se torna mais leve, tudo se torna mais tranquilo. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Aquilo que era pesado para você, aquilo que era difícil, aquilo que era desafiador, desculpe pela palavra, aquilo que era desafiador para você, agora é o seu trampolim. E numa live aqui, me veio uma frase, e foi a primeira frase que eu criei, né? Que os seus traumas podem ser o trampolim da sua grande vitória. Então, aquilo que era o seu desafio, aquilo que te colocava para baixo, se você souber trabalhar aquilo vai ser o trampolim do seu sucesso, o trampolim da tua vitória. Porque é só resolvendo as coisas, só resolvendo a base, estruturando a vida, que você vai dar grandes saltos. E aqui me veio uma propaganda que eu vi antigamente, procurei essa propaganda já, nunca achei. Quem achar, por favor, manda para mim, tá? Que é uma propaganda de uísque, que é um whisky que todos nós conhecemos, né? Que é Keep Walking, né? Já sabe qual é o whisky já, né? Então, nisso, não vamos fazer propaganda aqui, né? De essas coisas, mas enfim, era interessante porque ele era um homem diante do espelho e ele conversava com ele mesmo. E tem uma frase que ele sempre está dizendo positivo para ele, né? Continue caminhando, vai para frente, isso e aquilo. E ele disse uma frase: o grande salto da sua vida só pode ser feito com os pés bem firmes no chão. E assim, um salto normal. Você não consegue fazer um salto se os seus pés não estão no chão. Ou seja, somente na sua realidade, naquilo que você está vivendo agora,
e compreendendo isso, vai ser o salto da sua vida. Não tentar pensar que eu já vivo na minha vida extraordinária, que eu já vivo, já tenho aquele sonho, eu já estou lá. Tem um processo a ser feito, né? O filme Clique diz isso, né? A pessoa que já quer estar lá no sucesso. Não, existe um processo, existe um período a ser, existe um caminho a ser feito. Se permita fazer esse caminho. E um dos processos desse caminho é o servir. Perfeito. E muitas vezes a tendência da gente é fugir, né? Desses maiores desafios que a gente tem na Uhum, vida, né? A tendência é você não querer olhar e continuar a vida e aquele negócio parece que está sempre te perseguindo, né? E é isso que uhum, você falou. Muitas vezes é o seu maior trampolim, é aquele desafio, né? Então, olhe uhum. para os desafios e tente ultrapassar, enfrentar e continuar, porque vão vir outros, né? Vão vir Uhum. outros. A graça da vida é sempre estar aprendendo com isso tudo. Isso, exatamente. E minha mãe escreveu aqui: a cada live eu percebo que tenho que nascer de novo. Tem que nascer de novo, não, mãe. Tem que nascer de novo, não. Tem que saber que como você nasceu é a forma perfeita. Você tinha que ter nascido onde você nasceu. Agora é reestruturar algumas coisas, né? Porque às vezes nascer de novo, só às vezes é inconsciente isso. Nascer de novo é às vezes o que? Cancelar tudo. Cancelar tudo que eu vivi. Não, eu não quis dizer isso. Mas a frase diz isso. Nascer de novo é o quê? É ter uma outra vida. Nós temos que mudar a vida, mas você só muda a sua vida a partir do momento que você aceita a sua história, que você aceita seu nascimento, que você aceita o que fez. E esse é o processo. Se permita, mãe, vai dar tudo certo. E Já deu certo. olha, normalmente tem pessoas que o tempo todo estão ali renascendo, né? Renascendo e tem a capacidade de dar de fazer, mas não tem a capacidade de usufruir da vida, né? Então, por isso que está sempre renascendo, renascendo, renascendo. Então, essa coisa é um merecimento, faz parte da crença do merecimento que a gente aprende, né? Que é você Uhum. usufruir, se sentir merecido, merecimento daquele momento que você está vivendo, né? Você merece. E quando você passa a sentir que você merece, a vida fica gostosa, você se sente merecedora, feliz, leve por estar sentindo. Ó, a gente tem 1 minuto e 48 já Jesus, não. de live. Só mais um minuto e meio. Exatamente. É assim, falar de coisa boa é assim, passa rapidinho o tempo, a gente nem vê o tempo passar. É muito gostoso. Exatamente. Então, Bianca, tudo isso que a gente viveu aqui hoje, eu quero te agradecer demais. Obrigado por essa oportunidade, né? A gente se conheceu um pouco melhor num encontro no Zoom, não foi? Uma coisa mais próxima, Foi. assim. A gente se conhecia, mas mais proximamente foi ali, nesse encontro do Zoom, e como Deus faz as coisas, né? E a gente está aqui hoje, já é a nossa segunda live que nós Segunda fazemos, live. não é? E eu sei que você acompanha as lives que eu faço, eu acompanho as suas. Então, é isso. Quando a gente vê, gente, que o outro pode me ajudar, que o outro pode me fazer crescer, que eu posso aprender com o outro, então é ali, foca naquilo, vamos buscar. A gente sempre cresce. Gratidão, minha amiga. Gratidão. Oh, querido, eu que agradeço. Gente, eu adoro indicar filmes, né? Então, outro filme que eu gosto demais, e a gente vai acabar, é Soul Surfer, que é uma forma de você sair do seu problema, ajudando o outro, e você passa a ter um outro olhar para a vida. Então, se vocês quiserem indicação, depois a gente passa, fala comigo, fala com o Rafa.